Tá no ar mais um episódio do seu Reset Podcast, um espaço dedicado para debate sobre moda, inovação, sustentabilidade e consumo consciente. Eu sou Alexandra Fará, jornalista e co-apresentadora deste podcast. E eu sou o Jonathan Marques da Fonseca, co-apresentador da Alexandra Fará e empresário nesse setor de nova economia, moda e sustentabilidade. Reset é um podcast que pode ser ouvido semanalmente, com episódios novos em todas as plataformas de áudio. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, siga no Instagram, no YouTube, no TikTok, compartilhe e ajude a gente a levar essa mensagem para mais pessoas. E o episódio de hoje tem o patrocínio da ADN Reset, uma plataforma de marketplace de moda sustentável e responsabilidade social. Gente, esse é um assunto muito sério. A gente vai falar que eu amo de paixão, que são matérias-primas. Nada no mundo é mais fashion hoje em dia do que a gente cuidar da nossa terra, do nosso solo e da onde a gente extrai o que mais tarde vai virar um produto, um item lindo, né? Acho que a gente hoje já sabe que a parte externa da moda, ela já está mais sustentável, as lojas estão com luzes de LED, né? Todo mundo fazendo as suas cotas de participação de todos os gêneros, de todas as raças, mas no campo, por trás daquela coisa mais específica, química que a gente não conhece, a gente ainda é muito blur, assim, né? A gente precisa investir. Então, eu trouxe a Tamires Pontes, que é uma startupeira, adoro esse startup. Ela tem uma startup chamada Phyco Labs. Phyco é de alga, é isso? Isso. Phyco vem do grego, que significa algas, e Labs, porque nós éramos laboratórios trabalhando em conjunto para desenvolver a ideia, e no meio tem o Collabs, assim. Ah, entendi. E a Tami trabalha, obviamente, com algas. Ela quer fazer tecidos de algas, já está fazendo, né? Que é algo muito algo. Muito, as algas são algo muito comum e de uma extração muito sustentável, né? Porque elas se reproduzem. Sim, a taxa de crescimento das algas são bem maiores do que as taxas das terras agricultáveis, por exemplo. Exatamente. E também com a Tatiana Gersina, ela é especialista em tendências e matérias-primas. Ai, Tati, quero te ligar todos os dias. A gente vai falar um pouco sobre o uso extensivo das fibras sintéticas, chamadas popularmente de plástico. Poliéster. Muito bem-vinda, Tati. Obrigada. Bem-vinda, Tami. Obrigada. A Tami que ajudou a achar a Tati. Eu falo com a Tami porque eu sou louca da matéria-prima, você sabe, né? Tô louca nessa alga. Gente, vou começar um pouquinho com a Tati, pra Tati fazer um panorama pra gente de que a gente veste hoje em dia. Tati, assim, mais de 70% das nossas roupas tem algum petróleozinho, né? Exatamente. Bom, então nós vamos falar um pouquinho sobre o poliéster a princípio, que é uma matéria-prima derivada do petróleo, né? E que popularmente é utilizada em grande escala na indústria da moda, né? A roupinha que a gente consome. E muitas vezes a gente sabe que os consumidores não têm o hábito de ler a etiqueta de composição, né? Na verdade, é a primeira coisa que a gente arranca ali da peça, né? E a fibra de poliéster, ela foi inventada em 1941, né? E eu costumo falar que o consumo excessivo é que acabou transformando essa fibra num grande vilão aí hoje para o meio ambiente, né? Nós temos a questão não só do descarte das roupas, né? Que é aquela imagem do deserto do Atacama que viralizou aí o ano passado, mas também a questão do microplástico, que conforme a nossa lavação, a lavagem das roupas, esse microplástico fica no ar e acaba indo para o oceano. E fica no ar e fica na água? Fica no ar e na água. Fica no ar Nós ficamos também. inalando isso, porque as partículas de plástico, elas são invisíveis porque elas têm menos de 5 milímetros. Então, elas são invisíveis, né? Já tem estudos, inclusive, dessas nanopartículas que foram encontradas em feto, né? Então, esses plásticos estão aí no nosso ar, estamos respirando isso. Dentro do nosso corpo. No nosso corpo. Entendi. Tami,
Vai. Eu já ia correr pra me dar uma solução. Mal ímpar. Pode ir. Eu tô manchando. Fibras de algas. Sim. Explica pra gente como é feita Isso e é o que novo. seria. Porque é muito novo. As fibras de algas, na verdade, elas surgiram, são resultados do meu mestrado, que eu fiz em têxtil e moda. E a ideia inicial é meio bizarro isso, que eu gostava muito de gelatina. E aí eu descobri o agar, que é um hidrocolóide das algas vermelhas do tipo Rhodophytas. O agar-agar. O agar-agar, que a Bela Gil usa e faz tudo que mantém a gente satisfeito, não derrete quando tá na temperatura natural. Eu falava, nossa, por que não uma roupa com cara de gelatina? Né? Esse Coisa era- de nerd, é, né? imagina, você não vai lá, derrete. não derrete. Imagina. E daí, ao longo, descobri o que era, comecei a estudar da onde vem. E aí, literalmente, virou um oceano de oportunidades, de coisas que eu fui estudando para descobrir. Então, o que era uma coisinha usada na comida se tornou foco numa indústria química. Não deixa de Mas ser. é a mesma alga do agar-agar e a sua? Sim, É. também, sim. Uma das que eu uso do agar-agar, que são as algas vermelhas alginófitas. Sei. E quando que é a primeira vez que as pessoas usaram algas pra fazer outras coisas que não seja sushi Olha, e se a agar-agar? se a gente falar em termos gerais, assim, tem alga para fazer tudo. Tem É. alga para fazer concreto para construção civil, tem algas para fazer a roupa, lógico, né? Tem alga para fazer Plástico. calçado, tem alga, tem cosméticos, né? A indústria do cosmético se aproveita muito das propriedades das algas também para beneficiar a pele e rejuvenescer, enfim. É mais colágeno, não é o colágeno a palavra, mas é para estimular a produção, né? Melhorar a textura. Sei. Tem alga, Espirulina é uma alga. é uma microalga. A espirulina? Porque a gente tem as macroalgas, que são essas que a gente vê na praia, no mar e etc. Vou ser bem generalista, assim. E as microalgas que são clorela, espirulina, sabe aquele shot que eu então de manhã que aquilo são microalgas. Então, tem alga para fazer tudo. Pigmento, hoje em dia a gente também está desenvolvendo com a equipe do Senai C-Ticket no Rio de Janeiro, pigmentos à base de algas marinhas. Então, o que eu gosto de falar é que eu tô aqui, eu tô só vindo na minha área porque eu tenho 10 anos de mercado de indústria têxtil, me formei nisso e fiz mestrado nisso. Mas dá para fazer tudo. E como é o acesso ao tecido? O acesso ao tecido. A matéria-prima? Isso, a matéria-prima. A matéria-prima. Bom, no Brasil hoje a gente tem quase 10 mil quilômetros de costa e temos cultivos em várias regiões, principalmente no Nordeste, região de Floripa, mais ou menos, estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo, Ubatuba e etc. E no Espírito Santo. Esses são os lugares onde nós mais temos. Hoje em dia, a colheita são feitas pelos caiçaras. Então, algumas empresas que estão focadas nisso de alga trabalham com essas comunidades caiçaras, outras que é um pouco. É tipo, sabe, o algodão, canavial, essas coisas. Existem pessoas que são mais humildes, que estão trabalhando sobre determinadas condições que também não são legais. Entendeu? Então, existe um problema social muito grande que, comparado a outros países, como na Tanzânia, na Bangladesh, na Índia, existem artigos científicos onde a inserção do cultivo de algas para o governo melhorou o status socioeconômico da comunidade, principalmente das mulheres. Olha. Então, Então você cultiva a alga. Eu achei que era uma coisa natural, assim. não, existe o É cultivo. que ela cresce muito, né? Dependendo da região, principalmente da temperatura da alga, a alga cresce todos os dias, de 4 a 6 centímetros. Então, a gente não precisa poldar, arrancar, como é um algodão, como é um eucalipto. A gente polda e ela cresce novamente. Fazer uma fazenda de algas. Se chama fazenda de alga e pode ser ou no mar ou na terra, que é o cultivo offshore e on land. Sei. Você já viu o cultivo de alga? Sim. E o tecido de alga já viu também? Sim. A Tati já te mostrou? A Tati já te mostrou? Sim, eu e a Tami, a gente troca muito, né, sobre isso aí dentro das nossas pesquisas. Eu acredito muito nessas novas tecnologias
os biomateriais. Acho que já passou da hora da indústria aumentar essa gama das fibras de tecido, porque hoje nós ficamos circulando ali nas mesmas. Linho, algodão, viscose, poliéster, e agora vamos usar mais linho, e daí vamos usar mais algodão, que também consome muita água durante o cultivo. Também temos todas essas questões sociais, e nós temos um leque imenso de fibras, né? Mas agora fiquei sabendo que o pessoal tá colocando poliéster no linho Sim, pra baratear, porque o linho ficou caríssimo esse ano. sim, sim, E aí, essa mistura que é difícil, né? Porque, gente, a Tati, você trabalha numa importadora de tecido. tecido. Isso. Você faz o que lá? Eu faço toda essa parte de pesquisa, de inovação em tecidos e delícia novos esse trabalho. materiais. Sim. Inclusive, é muito legal mesmo, porque eu tenho acesso a produtos e matérias-primas, assim, super inovadoras. Tem uma materioteca? Tenho. Me conta qual que você acha que é o tecido mais legal que você tem lá. Bom, lá nós temos, inclusive, já, né, comercializando tecidos que são provenientes de descarte de outra indústria, Sei. né? Então, de waste da indústria alimentícia. Por exemplo. Por exemplo, milho, né? Então, a fibra, o cabelinho do milho ou a palha do milho pode ser transformada numa fibra que, misturada com a viscose, constrói um tecido. A fibra de rosa, então, a fibra do caule é feita do caule da rosa. Rosa? Sim. Então, quando a rosa perde as pétalas, por exemplo, o que a gente faz com o caule? Descarta, né? Então, também é extraído dali uma fibra que é possível fazer um tecido. Essa você falou que é indiana? Isso. Tá. Você Exatamente. tem um pedacinho lá? Tem. Ah, para. Depois eu posso te mandar as amostras. E tem outras tecnologias também. Por exemplo, tem uma empresa europeia que desenvolveu, pela construção do tecido, uma sarja que é resistente à água, né? Então, é a prova d'água. E sem plástico. Sem plástico, 100% algodão e sem nenhum componente químico. Apenas pela construção do tecido. Olha que interessante. É. E esses tecidos que já estão à venda? A maioria deles. Uhum. Tem coisas muito embrionárias, né? Por exemplo, no caso das algas, esses tecidos eles ainda não são muito escalonáveis, né? Mas a maioria desses tecidos que eu estou falando, eles têm escala, têm capacidade produtiva. Precisa mesmo fazer o trabalho educacional em relação à indústria. Quanto que... Então, o que você acha, então, que falta para que esses tecidos sustentáveis se tornem tendência dentro da indústria da moda? E quando que vai ser você vai ter seu primeiro lançamento? Tá? Primeiro, quando vai Se tornar uma se tendência. tornar uma dentro da Eu acho que já é uma tendência. Hoje, quando a gente presta atenção em desfiles em semanas de moda, por exemplo, Copenhague, esses outros lugares, já é a capital da semana de moda sustentável. Tá todo mundo já falando nesses materiais. Falando, mas usando. Stella McCartney, ok, ela já está Começando, engajada na né? causa, já tem tempo. Mas esses grandes players, as marcas de luxo como Tommy Hilfiger, o próprio Hugo Boss, Stella McCartney e outros, é como qualquer tendência. Começa do luxo até chegar na massa, né? Só que o hiato para isso é a questão do escalonamento, por exemplo. Da produção. Da produção. Já temos fibras A de algas. demanda tem. Demanda tem. Já temos fibras de algas no mercado? Já temos. Já tem uma turma na Europa que está fazendo, mas eles misturam com liocel e com modal. A alga? Então, eles extraem. Tá, você vai importar. Tá, custa $14 o Como metro. chama essa empresa? CSL. CSL. Tem, eu conheci eles numa Premier Vision lá em 2016. Conversamos, tem todo o material deles, eles me apresentaram que em 2015 me veio essa ideia da roupa de agar-agar e tal, e foi meu projeto quando eu apliquei no mestrado, e eles já estavam fazendo isso. Só que ninguém faz apenas. Se você for ler, esse que é um ponto muito interessante. Isso é de algas, isso é... Vai ler lá. 80% é poliéster, 20% é isso. Esse de liocel, 70% liocel, sei lá, 3% você já pode colocar na etiqueta que tem alguma coisa. Isso eu acho que é um padrão, não sei se internacional, mas padrão brasileiro. Sem 3% já pode entrar, sabe? Entendi. Então, Washing, total. washing.
tênis da Adidas feito com plástico do oceano. O marketing é muito mais caro para vender esse produto do que o tanto que tem de plástico reciclado do oceano. Entendeu? Até porque, em termos de reciclagem, é muito mais caro você reciclar do que você extrair do O plástico é mais caro. É mais caro. Eu não diria que hoje sustentabilidade é uma tendência, eu diria que é uma necessidade. A moda tem transformado isso como uma grande tendência, até com visual estético. Muitas vezes a indústria está preocupada em trazer fibras de poliéster, por exemplo, que imitam fibras naturais, linho, algodão, por conta dessa questão estética. Então, eu acredito muito que hoje é uma necessidade. De acordo, total. Mas assim, quando a gente olha pra moda que é completamente movimentada a tendências, todo mundo quer seguir o Pantone, o Rosa Valentino, sabe? Sim. Falar de necessidade e tendência nesse aspecto, elas não se misturam muito bem. E eu tô de acordo, total. Pra mim é uma necessidade. É. Ô, Tati, qual que é a aplicação do poliéster? Ou, por exemplo, você gosta de fibra de tecido que tem fibra PET reciclada? Eu me irrita. Porque... Não, que eu acho um grilo. Assim, então, eu sou leiga, não sei, mas por exemplo, imagina que para um quebra-vento ou para um tênis, uma coisa que você lava pouco, você ter o poliéster, ok, né? Porque ainda não temos algo que você bate a chuva e não entra além do plástico. Quer dizer, temos agora a nova construção. Mas assim, você concorda comigo? Ou, por exemplo, se for usar um PET reciclado numa camiseta ou numa calcinha que você lava todo dia, é ruim, não é? Me explica como é que é essa matemática. Aonde que a gente pode aceitar o plástico? Então, na verdade, eu costumo falar o seguinte: tem a aplicabilidade, tanto do tecido quanto da fibra. Então, quando a fibra de poliéster foi criada em 1941, foi uma invenção mega inovadora, por conta da resistência, né? Então, assim, hoje nós temos produtos e materiais que o poliéster é essencial. O cinto do carro, por exemplo, é um deles. Né, pela questão da resistência, pela questão da construção. A questão da aplicabilidade é muito importante. Quando nós falamos sobre o PET reciclado, nós temos, sim, um problema em relação a isso por 2 motivos. Esse PET, como será feito o descarte, mesmo que ele seja reciclado? Durante o processo de desfibrilamento, a maior parte é feito por corporativas. Essas corporativas, qual que é a situação da mão de obra? Como essas pessoas estão sendo remuneradas? Elas desfibram na mão? Já existe maquinário para fazer esse desfibrilamento. Porém, por exemplo, quando a gente doa resíduos de tecido, esses resíduos eles precisam ser separados por cor, por exemplo. Porque ainda assim tem o corante. Então, o maquinário faz a separação da fibra e a maioria são cooperativas. Tá. O poliéster, que a fibra fica mais curta, é usado para outros tipos de materiais, como cobertor, preenchimento de almofadas, por exemplo, já tem essas alternativas. Mas é aquilo que eu falo sempre, nós temos que se preocupar na conscientização. Porque mesmo o poliéster sendo reciclado, além de ter essa questão social das corporativas que fazem a desfibrilagem, tem um alto consumo de água durante o processo. E energia. E além disso, o descarte. Porque por mais que eu retorno isso para uso... Então, o que eu entendo é isso, a metade está resolvida, quer dizer, você colocou ele, mas eles escondem da gente que toda hora que você vai lavar e quando ele chegar no fim, ou ele volta de novo para a cadeia, ele pode voltar para a segunda vez. É mais difícil, porque a fibra vai encurtando. Então, a fibra, por mais que tenha resistência, ela perde essa qualidade. Tanto que hoje nós temos uma certificação, que é bem conhecida na moda, que se chama GRS, que só olha para esse material reciclado, que é a questão do poliéster, dessa fibra. Ele olha a qualidade. Ele olha a qualidade e faz toda a rastreabilidade da cadeia. Então, se de fato aquele poliéster é reciclado, é desfibrilado. E a maioria dos poliésteres reciclados, eles precisam de uma matéria-prima virgem. Então, seja ela o próprio lyocell, como a Tami falou, que é uma fibra artificial, ou mais poliéster virgem.
Vamos explicar. Existem as fibras naturais, quer explicar para mim? Artificial e sintética, vai. Existem fibras sintéticas, que são 100% produzidas em laboratório. E nós temos as fibras vegetais, que são extraídas da natureza, como o cânhamo e o linho. Temos as fibras naturais, como o algodão. E temos as fibras artificiais, como é o caso da viscose. Que você tira da polpa da árvore e aí coloca um monte de química. Exatamente. Passa por um processo químico e nasce uma fibra. E temos agora os biomateriais, né? Que é uma outra categoria. Exatamente. O que mais pode ser considerado biomaterial? Fibra extraída do coco, por exemplo, né? O coco. Ele Da tem- rosa. A fibra de rosa, ela é considerada também um biomaterial, mas como ela passa pela mistura da viscose, que esse é o grande desafio da Tami, produzir com menos mistura de produto químico possível a fibra de alga. A alga, ela vira. Se você não misturar, ela vira plástico? Essas que eu conheço, ela, daquela sandália lá dos Estados Unidos, ela é com plástico? Sim, Ela não é 100% alga. sim, não é. Inclusive, uma marca recentemente lançou aqui, mas se você for olhar uma parceria, parceria com tal empresa. Que marca? Fala. A Grendene lançou com a Bloom dos Estados Unidos. Aí quando você vai ler a descrição, 80% é PET reciclado, o mesmo material, e o resto com as algas. Pra fazer sandália. Para fazer sandália. Só que o lance da Bloom é que eles trabalham com o EVA misturado com essa que eles chamam de algas, né? Sim. O EVA é um tipo de De plástico. Exato. De polímero. Tami, temos as Polímero. fibras de algas. Temos. Qual é a próxima etapa da fibra de alga? Vocês usando no podcast. Quando você me fala fibra, vejo uma fibra. Então, Pra isso virar um tecido. Calma. Não, o meu plano é o que a gente quer, a gente não quer misturar. Hoje, o core do nosso negócio é eficiência energética, eficiência hídrica, uma matéria-prima que não necessita de terras agricultáveis, uma matéria-prima abundante, né, disponível no Brasil para que a gente possa reduzir várias etapas do processo. A indústria têxtil é uma grande indústria química. Isso é um fato, sabe? A gente só perde poluição para, de fato, sei lá, petróleo, energia, talvez. Entendeu? Mas todos são processos químicos. Só que como a gente pode melhorar e otimizar esse tipo de processo? Eficiências. Nada mais do que isso. E hoje em dia, a gente começou a falar muito sobre algas no Brasil, porque recentemente, com a guerra da Ucrânia, todo mundo ficou falando: a gente pode usar o bioestimulante extraído das algas para serem aplicados na agricultura, porque é rico em fósforo e em outros componentes, para ser menos dependente da importação de biofertilizantes da Rússia. E daí houve esse boom no ano passado, 2021, mais ou menos, sobre isso. E aí todo mundo agora, vamos cultivar alga, vamos fazer algo. Só que a alga é uma matéria-prima que eu posso extrair ela, eu posso tirar o bioestimulante. O que tem de biomassa, Tamires Indústria Têxtil, eu aproveito. Se sobrar alguma coisa, dependendo do tipo de componente que tiver, eu posso usar essa biomassa para fazer alimentação para pet, eu posso usar essa biomassa solo, eu posso usar tudo. Então não tenho resíduos. Não tem resíduos. Imagina, por exemplo, que meu leitor, meu ouvinte, nunca ouviu falar em fibra. Explica para ele como é esse processo de elaboração de uma fibra de alga, de uma maneira didática. Sabe? Tá. Olha, é feito dessa maneira. As fibras, de uma maneira geral, elas têm alguns processos. Por exemplo, o algodão, você coloca na carda e sai a fibra. A fibra é um grande filamento, o filamento é mais longo e a fibra é mais curta. Existem outros processos na indústria que são tradicionais, como extrusoras de fiação. O poliéster tem uns pellets, uns grãos que você aquece, ou seja, tem a parte da temperatura, e sai na fieira, tipo um macarrão, sabe? Quando a gente vai... Mesma coisa, isso aqui numa escala de microns, para sair da espessura que se precisa, e bem fininho, e assim sai o fio. Para fazer a viscose, por exemplo, é uma outra etapa de fiação, extrusoras de fiação a úmido. Esse mesmo material, ou gel, ou grãos, entra numa maquininha e ele passa por um banho. Então,
após o banho, sai as fibras. Você consegue colocar na bobina as fibras. Então, o nosso processo de produção hoje das fibras de algas são o que já tem na indústria. É como se Então, fosse um chuveiro. Bem Assim, literal, pelas para o máquinas. consumidor entender. sim, sim. Só para a escala de laboratório que a gente precisou aperfeiçoar uma que já tem, porque a gente precisava de uma... Testar em laboratório, gente, não tem como. Fazer misturinhas, colocar na máquina e testar. Então, a gente precisava de escala de bancada de laboratório para poder ter essas com o nosso polímero, porque não tem muito no Brasil, sei lá, laboratórios para a gente testar fibras têxteis. Você faz na USP? Na Poli? Não, eu faço no Senai C-Ticket. Não sei lá, Isso. Hoje, meu principal parceiro de desenvolvimento está no Senai e eu também estou com outro projeto com o pessoal da Poli. Ô, Tami, e se as pessoas que estão ouvindo, é caro você fazer isso? Assim, Olha, a sua primeira etapa de pesquisa foi na USP. sim, a primeira etapa foi na USP, agora essa segunda, que é o que a gente está mais próximo para ir no mercado, está sendo com o Senai, C-Ticket, porque sempre foi uma referência têxtil no Brasil. E, Ale, e Jora, tudo para ser barato precisa ter a demanda e a escala. Então, ó, se a gente tem a matéria-prima, que é uma matéria-prima que tem em muitos lugares, né, no Brasil. Hoje, o grande problema das algas é a regulamentação. Então, qual que seria o meu plano de princesa, assim, meu sonho de princesa? A gente fomentar a cadeia como foi feito no algodão lá nos anos 80. Então, a gente fomenta essa cadeia, a gente coloca pessoas com um trabalho legal e sendo bem remunerado para isso, melhorando, né, a qualidade de vida das pessoas. A gente já tem a produção da matéria. Mas o algodão, você sabe a aplicação dele exata. A alga a gente ainda... Mas a gente sabe também, Sabe. só que a gente tem muitas possibilidades. Sei. Entendeu? Entendi. Ou a gente pode, vamos supor, se você tiver na sua cabeça que você pode fazer tecido de viscose, você já sabe para que você vai destinar a alga. Entendeu? Então é muito... Você acha que a demanda, então, existe? A demanda existe, só que, como de uma maneira geral, infelizmente, eu acredito que por mais que tenham muitos consumidores conscientes, a sustentabilidade ainda, infelizmente, para uma grande massa, não é um fator decisivo para a compra do sustentável. Não é. Por uma questão de preço. É como falava Chico Mendes, né? Não tem como a gente falar sobre sustentabilidade sem falar de luta de classe. Falar de ecologia sem luta de classe é jardinagem. Então, é isso. Então, quando eu vejo o meu produto que, tipo, eu vou demorar a entrar no mercado, é o que eu falo, eu não sou artista, gente, eu trabalho com indústria, eu quero fazer um negócio para escalar para a indústria, eu quero fazer um negócio pra gente produzir aqui, pra gente fomentar aqui, pra gente exportar, pra gente... É indústria. Senão, eu vou, o quê? Fazer um crochêzinho de alga, sabe? Até dá pra fazer. mas não tem a escala. Causar um impacto de transformação, você tem que ir para a indústria. Tem que ir pra escala. Tem que escalonar. E principalmente fazer esse trabalho de conscientização. Tanto nas universidades, porque hoje cada vez menos se tem essa disciplina de têxtil, que é super importante, porque a matéria-prima é o principal quando você fala em produzir uma roupa e no consumo. Quer dizer, todo mundo fica muito na modelagem, né? Não sei o que. Quer dizer, claro, No que isso comportamento, na no processo imagem, Tem uma frase processo criativo. Tem uma frase do Paco Rabanne, que inclusive morreu, Deus o tenha, né? Que ele falava, imagina, o cara falou isso nos anos 70. Tudo na moda já foi criado, a diferença está nos novos materiais. Paco Rabanne falou isso lá. Vou ter que fazer um post falando disso. Sabe? Como se Então, fosse tipo, minha. Viu, Alexandre? Eu descobri que o Paco Rabanne... Para ler 2023. Que me conta mais, assim, quer dizer, eu não deixei você responder. Aonde você acha que a aplicabilidade do poliéster é boa? guarda-chuva, por exemplo. Guarda-chuva, por exemplo, mas ainda assim a gente também tem um problema no descarte do guarda-chuva. E já existem marcas que fazem upcycle, jaqueta corta-vento, do guarda-chuva, né? Guarda-chuva, tenda de praia, a questão dos canos, que a Tami sempre comenta, né? Pensa que antes os canos, para passar fiação, canduíte, era tudo de ferro, exatamente. Então, assim, existe muita aplicação quando você olha para o campo material, né? Porque o plástico é legal, né? É um material muito versátil, leve. E é resistente. Pensa que Barato, incrível você ter um transparente, material que barato. dura
400 anos, mais de 400 anos. Claro que nós já temos alguns pesquisadores que estão desenvolvendo componentes que fazem essa biodegradação no plástico. Isso que eu ia te perguntar, você acredita na compostagem do plástico? Acredito, Que ele consegue ali na terra, sumir? acredito. Mas o que Então você acha que a poliamida biodegradável ela é verdadeira? é muito. Nós ainda não temos tanta linha de estudo em relação a isso, porque tanto a poliamida quanto o linho, por exemplo, ele passa por um processo de tingimento e esse processo é químico. Ambos são biodegradáveis. A poliamida é biodegradável através de um material, um produto químico que você coloca e ela vai biodegradar. E o linho, por ser natural, que tem essa questão da biodegradabilidade. Só que, quando você fala de biodegradação, você não vai lá no aterro e pega só o pedaço da sua roupa que não tem botão, que não tem linha, que não tem entretela e a terra. Você geralmente descarta a peça. Então, é toda uma cadeia. E a gente precisa essa de estudo. biodegradação, a tintura não biodegrada? Biodegrada. Junto. Não biodegrada, mas acaba comprometendo o solo, contaminando o solo. Por isso que uma alternativa Essa hoje. de biodegrada, assim, ela desaparece ao olho. Mas ela não vira terra ali. E na verdade, assim, para uma coisa biodegradar, ela precisa estar em condições específicas. Específica. Esse que é o ponto. Nem tudo que a gente... eu vou jogar isso aqui na minha plantinha, ela vai... E precisa estar em condições... Oxidação do ar, pH, existem alguns fatores, temperatura e etc., para contribuir para isso. Mas agora tem uns bichinhos, umas enzimas, umas bactérias que já foi comprovado que eles conseguem comer E o transforma. plástico. Comem. Só E que- assim, imagina, né? o que é importante a gente falar sobre biodegradabilidade também foi um tópico muito importante, porque a poliamida biodegradável ela foi vendida para a indústria fitness como a solução sustentável. Enquanto, na verdade, nós estamos falando aí já de alguns outros processos. O tingimento, que ele é químico, e muitas vezes essa poliamida, o tecido, ele não é 100% feita com aquela fibra da muito mais poliamida caro. biodegradável. Exatamente. E é necessário o consumidor exigir a comprovação disso, porque os testes laboratoriais, eles existem. Então, por exemplo, se eu estou testando um tecido biodegradável, eu mando para um laboratório e eles comprovam para mim que o tecido biodegrada, em quanto tempo ele biodegrada e quais as condições. Tô mega me sentindo enganado, porque eu compro muita roupa de academia. Biodegradável. Você tá sendo Muito. biodesagradável. Por isso que a gente fala sempre da importância da educação. E a educação no consumidor. E isso é um papel das marcas, nós precisamos cobrar isso das marcas. Porque assim, hoje as marcas estão aí com o seu índice de sustentabilidade, falando que tem uma meta de usar 50% de poliéster reciclado. Mas, Lá, 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 lá. né? Então assim, qual que é de fato o trabalho que as marcas estão fazendo? As marcas estão incentivando pesquisas científicas, startups como a Datamiris, estão fazendo essa comunicação para o consumidor Não. final. Nenhuma marca tá te incentivando? Na verdade, Te tem impulsionando? algumas empresas. Renner, C&A, pelo amor de Deus. Vamos fazer aqui Eu sei. Não, já chega dinheiro pra mim, gente. Não, tem algumas empresas, por exemplo, um parceiro meu que é a Brand Têxtil, que ele já tem todos os selos, estão bem focados nisso. A Brand já falou. O que é brand têxtil? Brand Têxtil é uma tecelagem e uma tinturaria que fica em Americana, em São Paulo, e eles têm todo esse foco de ser Que sustentável. massa. E eles, de fato, eles investem, eles estavam com outro projeto desenvolvendo outras coisas, enfim. E o Marcelo já falou, Tamires, quando o teu fio ficar pronto, eu vou bater aqui pra gente Brand ver. têxtil. É Brand Têxtil. A brand. É. Tá. Brand Tudo já- bem, brand têxtil. Tem outros também que eu já conversei que são legais. Assim, o pessoal da Puma, o pessoal da. Tem mais uma que é grande também. Tem algumas marcas também de roupa que já estão super interessados. Sei. É, Depois que estiver pronto, vai ter ingredientes. depois que. Você acha que em quanto tempo, assim... Você acha que vai ter solução para essa coisa do poliéster? Eu preciso acreditar que sim, né? Porque se a gente olha em números, é realmente assustador. Você olha e fala, não tem, imagina.
o maior fabricante de Oxford do mundo, tecido Oxford, que é muito usado para fazer alfaiataria, ele fabrica por ano uma quantidade de tecido que dá para dar 3 voltas no planeta Terra. Então, assim, quando você olha para Oxford tem plástico? sim, é feito 100% de poliéster. Ah, É. não é lã? Na Europa, né? Ou ali, na Europa tem, mas vai chegar lã no Brasil? Não, lã fria. Não. Não, eu não uso lã, eu sou vegana. Mas assim... ele é 100% poliéster. Sim, É a porque construção que é o Oxford. isso, na verdade, a Não. fibra de poliéster, ela tem mais de 4.000 tipos de variações. E é para justamente imitar, né? Hoje você vê marcas vendendo Pro têxtil. tecido, exatamente. Pro têxtil? Sim. Então você vê marcas vendendo tecido, falando que é linho, falando que é algodão, e na verdade é poliéster. Só tem o aspecto, a estética, né? Por isso que eu falo, é interessante para as marcas que esse consumidor não seja informado. Porque ela consegue vender o produto, ela consegue vender o produto com essa estética de um linho, mas é um poliéster. Entendi. Gente, infelizmente não vamos fazer considerações finais, assim, porque estamos aqui no nosso tempo. Mas assim, nossa, Você tá comprando a primeira linha do 4 mil, quer dizer, o poliéster se transforma em 4 mil coisas diferentes. 4.000 variações. 4 mil variações. Só pro têxtil. Isso. Entendi. E Tami, qual o prazo? Você tem um prazo de conclusão do seu projeto? Tem esse projeto, no total a gente tá ele com 13 meses, mas aqui para junho a gente já vai ter coisa muito legal. Olha, queremos dar o furo. Sim. Você vai voltar para dar o furo no podcast. Sim. Então, Tami, o teu diferencial é você fazer o primeiro tecido de alga 100% alga do mundo. Não sei se os outros são 100%, mas pelo menos no Brasil sim, sabe? Existem, assim, como concorrentes 3 ao redor do mundo, sendo que 2... Algai. Algaim de Israel, exatamente. A Eugenic, que agora acabou de mudar de nome. Q Labs, agora. Mudou de nome. A Algnit que tem aquele tênis. Que é furadinho, assim, que ele é meio feio. Eu acho que foram... um Ablon. Eu acho que é a Bloom. Acho que foi a Bloom. E a Bloom. Na verdade, a Bloom não tem trabalhado muito com fibras, né? Mais essa coisa do plástico, né? Que só tem aplicação para sapato, bolsa. Sim, da última vez que eu tinha visto, sim. Então, essas são as 3 do mundo maiores. E a Ciacel, alemã. Sim. Certo. Mapeando o mundo dos plásticos. O que mais você tem de tecido lá pra nós, novo, que você ama? O que você ama ultimamente? Ai, nossa, olha, cada vez eu descubro mais, né? Mais coisas interessantes. Você tem uma verba assim, que você pode pedir amostras no mundo todo? Tem. Tem trabalho. Eu quero lá no trabalho. Tenho. E é importante a gente falar sobre isso. Eu vou lá mostrar sua materioteca qualquer dia, hein? Da conscientização. Pode? Tá. É importante a gente falar sobre isso, da conscientização, inclusive do sourcing. Porque a amostra também gera resíduo. Tudo bem, pouquinho, vai. É. Eu acho que o sourcing que ela fala é a pessoa que faz a pesquisa de Isso. matérias-primas de uma empresa, né? Isso mesmo. Eu acho que a responsabilidade de vocês, assim, que já são tantos problemas, se a gente fala das amostras, a responsabilidade de vocês é achar coisas Sim. legais. E descobrir, né, esses novos designers, novas startups. E se descobrir. Agora, assim, você também tem um outro trabalho paralelo que é conscientizar as pessoas, conscientizar o cliente, o consumidor, de uma coisa que ele não quer nem saber. Ele quer saber se ele tá bonito ou feio com a roupa. E você tem essa coisa de fazer ele pensar na matéria-prima, na produção. Quer dizer, tem algum truque que você ensina para as marcas? Desde que nós começamos, focamos realmente para esse mercado de inovação das fibras, o intuito sempre foi o estamos juntos de mão dadas. Né? Então, nós estudamos ali os certificados, as principais certificações, fizemos contato com as empresas certificadoras, produzimos um manual, inclusive para fazer esse trabalho educacional para o profissional. Para o vendedor. Não, para as pessoas que produzem roupa, para os designers, para os estilistas, para os compradores. E eu acho que cada vez mais é importante fazer esse trabalho. É um trabalho de formiguinha, cada indústria ali está olhando para o seu pedacinho, não podemos descartar nenhuma alternativa
E acho que o trabalho tem que ser esse. Uma hora vai nascer um estudo que vai descartar o outro. E que bom que estamos falando sobre isso. Isso, então a conclusão final é que assim, todos os materiais são legais, a gente só não pode viver mais na ditadura do poliéster, Exatamente. né? Mas até o poliéster não é que ele vai desaparecer, ele tem a sua aplicação, não é isso? Mas precisamos de mais startups e mais produções, tipo a da Tami, mais pessoas pensando na diversidade. A diversidade não é só de raça, sexo, cor, Materiais. mas corpo, é de materiais também, e de produtos, que hoje em dia a gente trabalha com muito pouco matéria-prima, assim, né? Quer dizer, tem muitos, 4.000, mas de uma mesma source, mesma Exatamente. matéria, né? Então eu acho que é isso que é o que a gente tem que aprender. Incentivar. Obrigada, menina. Obrigado, menina. Obrigada. Tati, vou lá te visitar, Tami, que é Muito bem quero te obrigada. visitar quando você puder. Tá bom. A Muito gente, obrigada. a gente vai abrir uma filial no Rio. Isso é super novo, assim. Você abrir filial, você não tem nem nada ainda. Ah, vem comigo, que você passa de ano. Você passa negócios também. Comigo que você passa de ano. Você passa negócio. Vamos pra filial do Fico. Labs. Fico Labs. Isso. Muito Bom, bem. meninas, muito obrigado. Obrigada. Comecei. 19.